Bom dia, amigos do canal Os Bastidores de Brasília. Eu sou Emílio Keber e estamos começando o programa Pré-Candidatos Patriotas pelo Brasil. E hoje estamos com um pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, o Ricardo Barbieri. Bom dia, Ricardo. Olá, Emílio. Olá para toda a audiência, né? É um privilégio aqui ser entrevistado por um jornalista com a sua qualidade, cara. Um prazer estar aqui com você, aqui, compartilhando esse espaço. O prazer é nosso. E o nosso trabalho aqui, ele visa identificar candidatos, pré-candidatos conservadores por todo o Brasil e ajudar a impulsionar essas candidaturas para que o nosso eleitor, o eleitor que procura pré-candidatos e depois candidatos conservadores, tenha mais opções, né? Porque a gente viu que em 2018 nós conseguimos identificar alguns candidatos que depois acabaram traindo o conservadorismo, né? Como o Frota, a Joyce Hasselmann, Kim Kataguiri. E aí o Ricardo Barbieri, pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele tem uma atuação na área de segurança do trabalho de mais de 20 anos como consultor na área. Ele é ex-funcionário da Petrobras, né, foi professor em cursos de pós-graduação, também já atuou como jornalista, locutor, pode observar a voz dele, que ele tem voz de locutor, e também já foi comentarista, inclusive, de carnaval. Olha Isso. Só, um currículo, uma formação, uma área de atuação bem eclética, né? E aí, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: Ricardo Barbieri, como que você acordou para a política até chegar ao momento de se tornar um pré-candidato? Pois é, Emílio, eu não encaro a política como profissão, né? E acredito que se for decidido, né, eu me candidatar e ser eleito, é uma missão dada por Deus, né? Deixa eu contar uma história rápida, né? Meu pai sempre disse que eu sou um apaixonado, né? Apaixonado pelo Fluminense, apaixonado pela União da Ilha, apaixonado por política. Eu sempre gostei de política. E eu entendia isso como algo pejorativo, né? Que ele estava falando mal, você é um apaixonado de uma maneira como desaprovação, né? Mas o tempo passou, né? E eu continuei cada vez mais passional. E tudo o que eu fiz, eu sempre me dediquei de corpo e alma. Eu entrei na Petrobras e durante muitos anos eu trabalhei na Reduc, né? Na refinaria Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, na área de segurança do trabalho. Me dediquei muito àquilo, fazendo sempre de uma maneira apaixonada, né? Eu desenvolvi uma expertise, que era a área de higiene ocupacional, que é uma disciplina que avalia as exposições ocupacionais a riscos de doença ocupacional, né? Riscos físicos, químicos, biológicos, vibração, né? E um dia eu fui convidado para ir para a sede da Petrobras. A sede, o edifício sede da Petrobras, aqui no Rio de Janeiro, ela é vista como uma corte, né? Um lugar onde vão as cabeças privilegiadas da Petrobras. Então aquilo foi uma massagem no ego. Mas a pessoa que me ligou convidando, eu perguntei, puxa, mas por que eu? Né? Um funcionáriozinho aqui de refinaria, né? Tem gente com um currículo melhor que o meu, né? Gente que tem mestrado no exterior, né? Tanta gente que tem muito mais qualidade de currículo. Isso é verdade, né? Essa pessoa disse, é verdade. Mas você tem uma vantagem: coração.
E é isso que me faz ser um homem com vocação para servir, né? Te faz ser um homem com vocação para servir, ela dizendo, né? E compartilhar e buscar o bem-estar de todos, né? E aí eu entendi que ser um apaixonado é uma vantagem, é um diferencial, né? E tudo que você faz com amor, você faz melhor, né? Então, o futuro, né, que eu projetei para a minha vida política, né, ou para me dedicar a algo mais, além da minha família, já tenho meus filhos criados, tenho uma relação social bem feita, bem construída, seria compartilhar com as pessoas essa paixão, né? Eu sigo em frente, sempre apaixonado pelo Fluminense, apaixonado pela União da Ilha, apaixonado por política, apaixonado pelas pessoas e apaixonado pela vida. E nesse momento eu decidi, por iniciativa, por incentivo de vários amigos, de várias pessoas, eu decidi mostrar a cara, me candidatar, né, e me propor a esse novo desafio, né, que é lidar com a política. Nós temos uma visão de que a política é um ambiente sujo, né, que os políticos chafurdam aquele ambiente. Isso é um fato que tem sido transformado. Por quê? As pessoas de bem se afastaram da política e permitiram que as pessoas do mal, os corruptos, as pessoas que usam a política para fazer coisas erradas, dominassem aquele ambiente e transformassem nesse chiqueiro, né? Esse é um momento de transformação, de mudança, né, de retomada do país. Então, homens de bem, mulheres de bem, têm se apresentado para oferecer e contribuir para o país e não se aproveitar do país como até então tem acontecido com os políticos profissionais. Então, por isso, eu me candidatei, ou estou me candidatando, ou sou um pré-candidato, né, estou me apresentando como pré-candidato a um cargo no Legislativo. É isso aí que é o trabalho que nós aqui estamos fazendo e que queremos, é consolidar o conservadorismo no Brasil. É uma onda que basicamente surgiu aí, os conservadores acordaram de fato a partir de 2013, em 2018 o conservadorismo do Brasil virou uma criança que começou a caminhar. Uhum. E aí, há 4 anos atrás, o presidente Bolsonaro ele ainda estava entrando no PSL e o PSL estava no final da janela partidária, chegando a 8 deputados federais, incluindo, por exemplo, ele, o deputado Eduardo Bolsonaro, o ex-deputado federal falecido Major Olímpio. E agora nós estamos vendo que o espectro político ele está tomando um caminho da direita, porque os partidos que hoje apoiam o presidente Bolsonaro na causa do conservadorismo, só para a gente citar 3 aqui, que são os principais da base, o PL, o PP e o Republicanos, eles já totalizam em torno de 170 deputados federais. E a expectativa é que o total de deputados federais eleitos na vertente do conservadorismo ultrapasse 200. Tá? Uhum. E aí, em que momento que te deu esse clique aqui? Ó, agora eu vou me candidatar, Barbieri. Pois é, quando eu comecei lá atrás, eu dei aula durante 10 anos na Souza Marques, né, no curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança. E aí o presidente Bolsonaro, logo no início do mandato, ele apresentou umas propostas de mudança nas normas regulamentadoras de segurança do trabalho, especificamente na norma número 12, é uma norma que trata de máquinas e equipamentos, né? E essa norma, ela impacta muito a indústria nacional, porque é uma norma híbrida, ela é uma mistura de requisitos de segurança da Europa e dos Estados Unidos, da América do Norte. E aí você, por exemplo, comprava um equipamento, uma máquina no exterior, na Europa, essa máquina chegava no Brasil com as taxas de importação e com o custo da máquina, você tinha que adequar os requisitos que não eram atendidos pela América do Norte. Né? E aí você tinha um custo muito alto do processo industrial. Nosso parque industrial é da década de 70, né, Emílio? Então nós temos uma carência muito grande de modernização desse parque industrial. E aí eu comecei a responder, os alunos me ligavam, o Bolsonaro está mudando tudo, ele vai acabar com as MRs. Eu expliquei, olha, isso é uma revisão normal, isso aí é parte do investimento do Estado na indústria, né, em diminuir o custo da indústria, em melhorar a qualidade produtiva e todo esse processo que vinha trazido pelo Paulo Guedes. Né? E o presidente, com uma visão holística, uma visão ampla de tudo, ele decidiu
investir também nisso, em tirar certas filigranas, né, de legislação, ou simplificar a legislação. E aí eu comecei a responder as pessoas por telefone, não, vou fazer vídeo para as pessoas acessarem e tal. Fiz uns vídeos, né? Eu tinha lá 200 pessoas no meu YouTube, lá, alunos, basicamente, colegas de profissão e tudo mais, que olhavam aquilo. E aí veio a pandemia, né? E durante a pandemia eu fiquei irritado com várias coisas que estavam acontecendo. O ataque maciço da imprensa ao presidente, tudo que ele tentava fazer era impedido pelo STF, pela bancada de oposição, a esquerda sempre detonando, tentando andar para trás, atrapalhando tudo, e eu comecei a fazer vídeos políticos, externando, né, as coisas que eu não gostava, que me incomodavam, o ataque à família, a perseguição a religiões, a certas religiões, principalmente cristãs, e eu comecei a produzir vídeos em que eu manifestava esse tipo de coisa, explicava o que é ética, a diferença entre ética e moral, né, explicava a importância do conservadorismo, porque o conservador não é um retrógrado, o conservador não quer voltar para o passado, o conservador quer manter os valores do passado, quer manter os bons aprendizados que a gente herdou de nossos pais, de nossos avós, né, que são passados dentro da família. Né? Então, o comportamento e valores, eles não são aprendidos na escola nem aprendidos na rua, eles são aprendidos dentro de casa. Né? E isso aí é que é o espírito conservador, da preservação desses bons valores. E aí comecei a fazer vídeos e tal, e o meu canal, que tinha 200 pessoas, foi para 15 mil, né? E aí algumas pessoas gostavam daquilo, e eu descobri que não era só o canal com 15 mil. Tinha gente como Magno Malta, por exemplo, que pegava um vídeo meu e replicava nos canais dele, tanto do Facebook quanto do YouTube e do Instagram. E ele tinha uma audiência de 1 milhão de pessoas, né? E outras pessoas que tinham destaque também, que estavam baixando o meu vídeo e incorporando no próprio canal, né? E achei isso muito bacana. Aí eu comecei teve um vídeo publicado no Jornal da Cidade Online, né, que deu uma explosão lá de audiência, chegou a 40 mil visualizações e um tempo de retenção de horas, né, assistindo o vídeo também importante. E aí eu comecei a mandar essas matérias para o Jornal da Cidade Online e compartilhar e fazer mais vídeos. E as pessoas começaram a ter essa visão. Ó, Barbieri, vem candidato, cara, eu te conheço. A minha vida é muito aberta, ô Emílio. Assim, todo mundo sabe o que foi a minha trajetória de vida. Eu não tenho que me arrepender de nada do que eu fiz na minha vida. Até recentemente, até essa semana passada, eu cuidava de 3 velhinhas aqui em casa. Uma tia de 92 anos, minha mãe de 82 e minha sogra de 80. Minha tia partiu na semana passada, mas me deixou a sensação do dever cumprido. E assim eu fiz com todas as pessoas que eu cuido, que eu cuidei, né? E a minha trajetória é uma trajetória de me dedicar aos outros, né? Eu acho que é o espírito público, cara. Eu fui um funcionário de uma empresa de capital misto, né, que era Petrobras, não era funcionário público, era concursado, mas, assim, o espírito de servir, ele sempre teve em mim, né? E essa coisa de fazer com amor e fazer com dedicação sempre externou para as pessoas. Eu não tenho inimigos na minha vida. Eu ponho a minha cara nesses vídeos, eu estou aqui conversando com você com a absoluta tranquilidade de consciência do que eu já fiz de certo e errado. Eu costumo dizer que eu tenho 2 certezas na vida. A primeira é que Deus existe, a segunda é que eu não sou ele. Então, perfeição é de Deus, pertence a Deus e onisciência também a ele. Mas eu tento levar a minha vida dentro de determinados valores, dentro de princípios importantes, para que você deixe algum legado, né? Legado é algo que você constrói ao longo da tua vida. Você deixa exemplo, por exemplo. Eu acho que o melhor patrimônio que você deixa para um filho é exemplo. Não adianta deixar... Vê bem um político corrupto, por exemplo, como Paulo Maluf, tradicionalmente corrupto, né? Você tem lá as pessoas que acabam não sendo confiáveis, né? Os herdeiros, que valores ele transferiu para os herdeiros dele. Isso acontece com o Lula, isso acontece com vários outros políticos. O que você pode esperar dos filhos dessa gente? Né? Então, quando eu entendo e quando eu olho o legado, é essa construção social que você faz. Nós não temos passagem por essa vida aqui, não é para ganhar dinheiro. Nós temos passagem aqui para nos relacionarmos e aprendermos uns com os outros e dedicarmos ao outro algo de bom que você consiga oferecer, algo de bom que você consiga acumular. A minha expertise, a minha experiência de vida, ela é a grande bagagem que eu tenho para oferecer como legislador, né, que eu tenho para oferecer na ocupação de um cargo público. E a segunda coisa mais importante disso é a dignidade e a honra. Eu não vou envergonhar as pessoas que me conhecem, as pessoas que confiam em mim, e muito menos a minha família, minha esposa, meus filhos, minha mãe, minha sogra, as pessoas que me amam. Bom, e Ricardo Barbieri, você estava falando aí também sobre conceitos básicos aí do que é o conservadorismo, e aí a gente entra na questão da comparação com o progressismo, com a esquerda.
Perfeito. A gente viu que o Brasil foi governado por décadas aí por partidos com o viés de esquerda, e desde a época do Fernando Henrique Cardoso. E aí eu gostaria que você falasse duas coisas aqui, né? Porque, primeiro, por que o pensamento da esquerda ele é tão intolerante? E aí, que legados também esses governos socialistas deixaram para o Brasil, né? Foi uma herança maldita? São duas perguntas em uma, né? Claro. Bom, com relação à tolerância, eu conto uma outra história de vida também, o Emílio. Eu transmitia carnaval, né? Como você já falou aí, era jornalista, radialista, e durante muito tempo eu transmiti carnaval pela Roquete Pinto. E numa dessas transmissões, eu estava na avenida e tinha do meu lado um comentarista de bateria, né? E eu era o locutor, eu era o âncora, né? Tinha um outro jornalista na pista, e a Portela, né, escola tradicional do Rio de Janeiro, entrou na avenida com a bateria vestida de vermelho. E as cores da Portela são azul e branco. E esse comentarista disse: olha que absurdo, Barbieri. A Portela, que tem as cores azul e branco, e a bateria é o coração da escola, entrando na avenida de vermelho nas cores do Salgueiro. E aí eu disse: sabe o que é, Sérgio? Isso tudo no ar, tá, Emílio? Sabe o que é, Sérgio? A Portela vem falando de Madureira. E um dos símbolos de Madureira é o mercadão, né? E no sincretismo religioso, os Exus são os protetores dos mercados. A bateria vem vestida de Zé Pilintra, nas cores do Exu, que são vermelho e branco. Né? Tá vendo aqueles tambores? Ele sabe usar tabaco? Eu digo, não. Um é o tambor candongueiro do jongo. O outro é o tambor candongueiro do jongo. O tambor mora, ele é sagrado, ele não sai do terreiro. Inclusive, o toque de caixa da Portela é toque de santo, toque de Iansã, que tem 4 rufar de baqueta direita, e a Portela faz com 2 para entrar no compasso do samba. O Sérgio não aguentou e disse: Barbieri, mas você não é evangélico? Eu disse: mas não sou burro, cara. Carnaval é sincretismo. E tolerância não é você concordar com o outro, nem aplaudir o outro. Tolerância é você aceitar que o outro pense diferente e respeitar esse direito. Né? Então, a esquerda, ela compromete esse conceito de tolerância. Desejar a morte de Bolsonaro e de toda a família é simbólico para isso. Representa tudo que eles odeiam. A família, a ordem, os valores, o povo. Isso expõe o desejo homicida que a esquerda tem. A verdadeira face do odioso progressismo, volta e meia aparece, né? As máscaras, eles não conseguem, elas incomodam o rosto deles, eles não conseguem permanecer muito tempo com elas nas caras. Né? Então são infames, são racistas. Essa esquerda é impiedosa com aqueles que eles elegem como seus inimigos. Eu sou conservador, né, Emílio? Pois eu desejo, e eu me entendo e me vejo como conservador, porque eu desejo preservar essas conquistas dos meus antepassados. Né? Eu aprendi com os meus pais a respeitar os mais velhos, a proteger os mais fracos, a enaltecer a beleza espiritual, a preservar a honra das pessoas e a ter honra. Eu jamais destratei, nem tratei com privilégios alguém por causa da raça, por exemplo. Eu sou um conservador porque eu defendo que assassino, pedófilo, estuprador e corrupto devem ser tratados como criminosos. E eu acredito que um cidadão de bem merece ter o direito de se defender de um bandido. Eu sou atirador, registrado, eu sou CAC. Eu acredito que índios, negros, brancos e todos os que vivem no Brasil devem ser igualmente tratados como cidadãos, com direitos e deveres. Eu defendo a propriedade, a família, a liberdade. Eu entendo as relações comerciais e integração com o mundo, mas a manutenção da soberania significa proteção e bem-estar do nosso povo. Coisas que a esquerda sonegou. A esquerda não deixou nenhum legado de bom. Deixaram todo um aparelhamento, principalmente dentro do MEC. Hoje o MEC tem 300 mil funcionários, se eu não me engano. Né? Talvez até maior do que o efetivo maior do que as Forças Armadas. E a grande parte desses funcionários são militantes políticos que vão para a sala de aula, né, para fazer pregação ideológica. Eu falei para você que eu fazia aqueles vídeos, né, e eu recebi uma queixa também desses alunos e até de clientes que haviam profissionais de segurança indo para as empresas dar palestra e compartilhando ideologias, cara. Sabe, você não tem o direito de entrar numa sala de aula, numa universidade, numa escola ou numa empresa e manifestar sua opinião pessoal. Você ali tem um papel educacional, você tem o papel de oferecer informação e de estimular o senso crítico, mas não contaminar a visão das pessoas com a sua visão pessoal. Né? E essa profissional estava lá, dando palestra, uma empresa, cara, que
que você acaba interferindo no clima organizacional da empresa. Isso está muito errado. Então, essas coisas todas que a esquerda implantou no país, você vê que saúde pública, saúde não se faz com hospitais, saúde você faz com prevenção. O hospital cuida de doença. E o que nós temos hoje? Nós temos um problema sério de saneamento básico, nós não temos esgoto tratado para mais de 50% da população e não temos acesso à água potável para pelo menos 40% da população. Cara, isso é absurdo. Eu diria, em 30 anos, pelo menos, de governo de esquerda, que você deve considerar o governo Fernando Henrique como governo de esquerda, e hoje a gente vê que era um teatro da tesoura mesmo, que fingiam fazer oposição, mas eles eram parte do mesmo instrumento, né? Nada aconteceu. Né? Se defendia construir estádios para a Copa do Mundo, mas não fazia hospitais. E aí nós tivemos uma pandemia que denotou todo o atraso que o país vivia por conta dessa irresponsabilidade do pensamento progressista. Né? Hoje nós vemos aí o candidato de esquerda à presidência absolutamente irregular, né? um criminoso condenado, falando todo tipo de bobagem, defendendo, por exemplo, o aborto. Eu não quero entrar no aborto numa questão religiosa ou uma questão moral, né? Você pensa bem, Emílio, nós temos um setor de saúde pública capaz de atender uma demanda crescente de abortos, né? Você tem hoje o SUS, que para marcar um exame de câncer, né, com gravidade, né, leva 1 ano de atraso. Vai chegar a mulher lá no SUS com um garoto pela mão, com 1 ano, dizendo que ia abortá-lo, porque estava agendado, né? Então não tem sentido você querer liberar drogas e você querer liberar o aborto como se o aborto fosse contraceptivo. Pô, contraceptivo são outras coisas. É DIU, é pílula, é camisinha. O aborto é um caso extremo, isso não pode ser vulgarizado. Né? A mesma coisa as drogas. Falar que pequenas quantidades de drogas, vai perguntar às famílias dos dependentes químicos se eles são felizes, né? com a loucura que essas pessoas se inseriram. Né? Eu dei uma palestra sobre drogas numa ocasião numa empresa, eles estavam com um problema lá na área de transporte, né, de caminhoneiros e tudo mais, e eu abri a palestra perguntando: quem acha que droga é bom, levanta a mão. Claro que ninguém levantou. Né? Aí eu insisti, eu digo: acho que vocês não entenderam. Vou repetir a pergunta: quem acha que drogas é bom, levanta a mão. E eu levantava a minha. Né? E as pessoas se surpreendiam. Diziam: ó, pessoal, drogas é bom, dá uma sensação de felicidade, transitória. Depois, você tem que usar mais para ter a mesma sensação, e mais, até que você começa a ter problemas de saúde, problemas sociais, problemas no trabalho, problemas familiares. E aí eu falava dos efeitos das drogas depressoras, das drogas estimulantes, as drogas psicotrópicas, e entrava no aspecto técnico da coisa. Então, o debate que a vida pública tem sonegado ao cidadão é esse. Vamos, antes de tratar de liberação ou não, de informar, né, de utilizar os espaços que os políticos possuem para informar a população e inseri-la no debate, e ouvi-la principalmente. Né? Então é esse o cenário. Você falou em 2 perguntas, eu acho que eu falei mais do que... Não, tá excelente, né? O espaço aqui é para você, a gente justamente está aqui para conhecer o Ricardo Barbieri, pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Né? E, Ricardo, eu estou muito satisfeito aqui com esse trabalho que a gente está fazendo de identificar os conservadores, né? Porque eu estou tendo surpresas positivas de estar entrevistando pessoas capacitadas que me enchem de esperança e me fazem acreditar num futuro melhor para o Brasil, né? Eu vejo você aqui como uma pessoa bastante capacitada, preparada. Eu fico surpreso aqui, você é muito bem articulado, fala bem e tudo de uma maneira bem clara e objetiva, sem ladainhas, né? Dá para ver que você já está, digamos assim, você tem uma formação conservadora consolidada, né? Sim. E aí... Ô, Emílio, se me permite, só claro. Um comentário. O Brasil, o que me causa entusiasmo, cara, é que o Brasil é um país a ser construído. Né? O Brasil tem estradas para serem feitas, tem portos para serem construídos, aeroportos para serem modernizados, transporte marítimo, transporte rodoviário, transporte metroviário. A gente tem muita coisa para fazer nesse país e pouca gente com vontade de fazer. Eu diria mais, o Brasil é um país a ser reconstruído depois dos desastrosos governos de esquerda, cara. Então, assim, eu fico muito entusiasmado e muito motivado. Eu não vou ficar frustrado se não conseguir, mas eu vou, no primeiro dia, depois de eleito, cara, se isso acontecer, eu vou estar trabalhando, sabe? Eu vou estar tentando corresponder às pessoas que me
geraram confiança, me deram confiança. Eu costumo brincar, Emílio, primeira coisa, não estou trocando voto por dentadura, então não tem barganha. Quem anda caminhos sinuosos na campanha, depois não vai consertar. Quem compra voto, quem corrompe as pessoas e quem se vende, vai pagar um preço muito alto depois. O salário de um deputado federal gira em torno de 30 mil reais. Né? Eu tenho a minha vida organizada. Né? Quem investe, por exemplo, numa campanha eleitoral 1 milhão ou 2 milhões, não é para ganhar salário, é para fazer outro tipo de coisa. Né? Então, ou é por muita vaidade, ou é por coisas o que acontece muito, por corrupção. Né? Então, eu penso que essa oportunidade de trabalhar, né, é uma oportunidade de servir, cara. E chegando lá, você tem que representar as pessoas que te indicaram. E a pergunta que o eleitor deve fazer é o seguinte: você deixaria as chaves do seu carro perto do Barbieri? Você deixaria a carteira, enquanto você vai no banheiro, a tua carteira com cartão e com dinheiro, em cima da mesa, perto do candidato? Se a resposta for positiva, esse candidato é bom. Se você tiver dúvida, não vote no candidato. Então, a pergunta fundamental é essa. Não é o cara não vai ficar distante de você, não. Ele está em Brasília interferindo na tua vida todos os dias. Ele vai estar lá decidindo coisas que vão trazer prejuízos para você ou que vão te beneficiar e ajudar você. Né? Você viu aí essa coisa agora do IPI, né, que a esquerda está tentando impedir a redução de impostos. Você vê essa questão toda dos combustíveis, que os governadores subiram o ICMS em função de interesses escusos. No entanto, gastam fortunas. Né? Aconteceu com o governador da Bahia, ficou claro isso, com o governador de São Paulo. Estavam gastando fortunas em propaganda, cara. Né? Então, por que aumentar o custo de vida? Para gastar em bobagens, gastar em autopromoção e em abrir caminho para suas ambições? Então, essas coisas todas é que eu me indigna. Desculpe te interromper, Emílio. Não, é isso aí. Ó, eu vou te deixar em xeque agora, né? Olha só, um deputado federal, ele está preocupado ali com pautas de âmbito nacional. Sim. Você sendo deputado federal pelo Rio de Janeiro, você vai ter problemas seríssimos, porque o estado do Rio de Janeiro é um estado muito complexo. Uhum. É um dos estados mais antigos do Brasil, e aí ele tem problemas que estão ali incrustados. Né? E dois problemas graves do Rio de Janeiro, que são crônicos, são, primeiro, eu vou citar só dois aqui, a corrupção, que é generalizada na máquina pública do estado do Rio de Janeiro, você com certeza sabe disso. E o outro problema é a questão do tráfico de drogas, né? Porque parece que no Rio de Janeiro existem dois estados, o estado normal e o estado paralelo, que seria regido aí pelo tráfico de drogas, e parece que muitas vezes eles estão bem divididos um do outro, um não interfere no outro, às vezes entra um choque, né? E aí, como que você analisa essas duas situações aí no Rio de Janeiro? O que você pensa como solução, né? Eu sei que não existe solução mágica, né? Mas como que você encara esses dois problemas? Bom, com relação à segurança pública, né? O Rio de Janeiro, o país, o Brasil, vive algo similar. Quando você pega, por exemplo, o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, né, e pega o tráfico de drogas em São Paulo, né, você tem paradigma, você tem uma relação parecida ao crime organizado. Né? No Rio de Janeiro, você tem várias facções, né? Comando Vermelho, Terceiro Comando e várias facções. A coisa se tornou tão leviana, eu diria, né, ou tão normalizada, Emílio, que muita gente prefere ter o Comando Vermelho cuidando do tráfico ou cuidando da venda de drogas na região onde mora. Desculpe, o Comando Vermelho não, o Terceiro Comando, do que o Comando Vermelho. Porque o Comando Vermelho vende crack, né? E o crack gera as cracolândias. As cracolândias trazem uma série de problemas urbanos, né? E aí as pessoas preferem ter o Terceiro Comando do que ter o Comando Vermelho. Para você ver, é o mal, é o menor mal, mas não chega a ser menor. Tem gente que encara o banditismo até como status. Não, eu conheço o traficante, né? Eu lido... A bandidolatria. Bandidolatria. O bandido... Teve uma menina que me relatou isso. Uma parente dela estava se gabando porque o bandido ia tomar café na casa dela. Passado um tempo, ela apareceu com o rosto todo amassado, toda cheia de hematomas e tudo mais, porque
começou a discutir com uma outra menina, brigou na rua e o bandido impõe a lei dele. Pegou as duas e deu uma surra nas duas como corretivo. Então o bandido não traz nenhum tipo de benefício. E as grandes comunidades, para a comunidade, as grandes comunidades que encaram o bandido, é cria da comunidade, não é cria de coisa nenhuma. São bandidos, né? E eles usam e abusam e exploram a comunidade, né? O Rio de Janeiro, né, pegando como paradigma para o país, né? Eu estava falando das facções no Rio de Janeiro, é uma sorte para o Rio ainda ter várias facções que não se entendem. Em São Paulo tem uma facção que domina tudo lá, que é o PCC, né? E o PCC vem se espalhando pelo país. Isso é muito perigoso, né? Isso gera uma organização muito mais deletéria do que você ter essas pequenas facções, né? O exemplo do Rio de Janeiro, que é um estado com vocação para o turismo, né? A cidade do Rio de Janeiro tem lá Balneário de Angra dos Reis, tem a região dos lagos, tem as cidades serranas, tem lugares lindos, né? Tem as festas tradicionais, né, que são altamente atrativas ao turismo, o carnaval, tem as festas típicas regionais. Só que a violência no estado ela alcançou publicidade internacional. Então, hoje, quando alguém pensa em vir para o Rio de Janeiro, imagina que vai encontrar aqui um caos urbano, né? De fato, existe um caos urbano. Motocicletas, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, não usam mais placas, o Emílio. Andam, avançam um sinal. Todo motociclista é daltônico, não enxerga o sinal vermelho. Eles avançam um sinal e não tem placa na traseira, né? E isso está abandonado. Isso é responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Então, quando a gente fala assim em criminalidade e política no Rio de Janeiro, não há um distanciamento tão grande assim, não, né? Os bandidos têm ocupado o espaço do poder público, né? E os bandidos têm se relacionado com políticos também, né? Então, é fato histórico no Rio, né? Então a segurança pública é uma das principais carências no nosso país, né? E isso passa pela leniência de governadores e prefeitos. Bom, o que eu pretendo fazer, né, nesse aspecto, né, para combater esse tipo de mazela? Lutar contra a impunidade, né? Você conhece lá talvez a audiência, alguma parte da audiência conheça, mas existe uma teoria da janela quebrada, das janelas quebradas, né? 2 carros foram colocados nos Estados Unidos, né? Em 2 cidades, em 2 bairros, né? Na verdade, um foi no Bronx, né? Em Nova York, e outro foi em Palo Alto, na Califórnia, né? Um bairro chique, né? Então, 2 carros iguais lá ficaram parados uma semana. O carro do Bronx foi totalmente destruído, né? Roubaram tudo que podiam carregar, levaram. E o de Palo Alto ficou lá intacto naquela semana. Na semana seguinte, os pesquisadores quebraram uma das janelas do carro de Palo Alto. E esse carro de Palo Alto foi totalmente depenado também. Então, assim, o pequeno crime leva aos crimes maiores. Então, essa relação toda de impunidade é que tem gerado esse caos, essa expansão da criminalidade. Além de lutar contra a impunidade, eu penso na questão toda de valorização da polícia. Enquanto a esquerda diz que tem que acabar a PM, tem que não sei o que, não. A polícia militar tem que se tornar cada vez mais especializada, né? Eu sou de uma época, né, em que eu olhava o policial militar e você via aquele policial barrigudo, lambão, que era normalmente corruptível no trânsito, em várias coisas. Hoje você olha um policial militar jovem, né, fisicamente preparado para correr atrás de um bandido, um confronto físico até com um criminoso, né, e com muito melhor qualidade intelectual, né, e muitos com valores consistentes. Isso é resultado de toda a pressão social, isso é válido, tem que pressionar realmente, cobrar da polícia, a polícia tem que melhorar a qualidade, tem que atender melhor a população no aspecto de segurança. Só que o policial ele não tem tido a evolução adequada da sua qualidade de vida. Por exemplo, o policial mora perto de comunidade, né? Tem que se esconder o uniforme, né? Não pode demonstrar ser policial, porque senão ele é morto, né? Então ele tem que morar em áreas precárias, e uma carência da polícia, do policial militar principalmente, é moradia adequada. Então a gente tem projetos, eu tenho projetos escritos, tá? Eu não estou pensando em chegar em Brasília eu vou ver agora o que eu vou fazer. Não. Eu tenho tudo escrito com relação ao saneamento básico, com relação à segurança pública e a transporte. Eu tenho ideia do que eu pretendo fazer, do que eu pretendo propor e de que forma eu vou trabalhar, né? Então, com relação ao policial, tem essa carência toda de moradia, tem a carência de treinamento.
um policial treina uma vez por ano tiro. Eu, como sou atirador e eu treino toda semana, né? Eu imagino também um convênio com academias, com clubes de tiro, para pelo menos o tiro ser melhorado, o uso seguro do armamento, né? Isso Porque traz mais confiança. O bandido, ele treina todo dia, né? Treina todo dia, mas não treina com qualidade, né? Mas o policial, ele precisa de mais, porque quando você usa a arma com mais frequência, você se familiariza mais com ela. E o atirar não é uma necessidade, sabe? O atirar é o último recurso e os aspectos de segurança são melhor tratados, né? Uma outra coisa importante para o policial, por exemplo, é a assistência jurídica, cara. O policial, ele se envolve, ele tem que tomar uma decisão. Eu tenho vários amigos policiais, e uma dupla uma vez estava contando, estava passando um ônibus, e eles tinham o aviso de que ia passar uns bandidos. Os bandidos passaram na hora, na frente do ônibus. Eles tinham que tomar a decisão de confrontar os bandidos ou deixá-los passar, né, sob risco de atingir um inocente no ônibus. Eles permitiram que passasse. Então, essas decisões, elas são muito sutis e rápidas. Todo profissional tem uma rotina, menos o policial. O policial vai para as ruas e vai se deparar com vários cenários. Então, assistência jurídica, assistência psicológica, orientação comportamental, tudo isso é uma carência da polícia. Então, essa base é fundamental. Fora a saúde, né, Emílio? Aqui no Rio, por exemplo, existem só 2 hospitais para atender todo o estado. O Hospital do Estácio, que é um hospital da PM no Estácio, e o Hospital em Niterói, para atender todo o efetivo do estado, cara. Não dá conta, né? Então, isso já é algo ultrapassado. Você ter convênios, como acontece com as estatais, acontece com vários segmentos, né, convênios médicos que melhorem a qualidade de vida dessas pessoas, desses profissionais, isso é fundamental. Então, assim, o investimento em equipamentos, equipamento, quando eu falo, é material humano e recursos também, de ferramentas de trabalho, praticável. O policial no Rio de Janeiro não ter uma arma de choque, né, não ter outros processos de intimidação e de contenção de um agressor, né? Então, todas essas coisas são muito ultrapassadas. Para você ter uma ideia, é proibido que o policial militar use uma mira laser. O bandido usa, né? Mas o policial militar não pode usar mira laser, né? Porque isso desequilibra o confronto, né? É uma teoria absurda, né? Então a gente precisa fazer muitas coisas. É justamente isso que tem que ocorrer. O poder de polícia, a polícia tem que ter um poder dissuasório para justamente intimidar os bandidos e eles pensarem 2 vezes antes de atirar contra um policial, né? E aí a gente vê muitas vezes a imprensa questionando, né? Semana passada o ministro Tarcísio foi questionado justamente por isso, né? Por uma jornalista que perguntou para ele se ele era a favor ou contra que um policial atirasse num criminoso se o criminoso estivesse portando arma, né? Olha só. Mas se o Superior Tribunal Federal proíbe o uso de um equipamento estratégico maravilhoso para repressão ao crime, que é um helicóptero, né? Você tem uma visão de cima em que você consegue observar a movimentação dos bandidos, você consegue mapear onde eles estão e tudo mais. Isso é proibido, cara. Sabe? Isso foi proibido no Rio de Janeiro, né? Isso não é a primeira vez, né? No governo Brizola, lá atrás, houve também essa proibição. Então, a polícia ainda está proibida de entrar no Rio de Janeiro durante a pandemia, né? Nas comunidades. Pode entrar desde que haja um aviso prévio e uma autorização judicial. Cara, aí o bandido já sabe que vai ter a invasão, que vai ter a ocupação. Sabe? Essas coisas são muito complicadas, né, do ponto de vista de efetivo combate ao crime. Então, para resumir, né, o que estava falando, impunidade e valorização da polícia são 2 aspectos que eu considero fundamentais na repressão ao crime organizado. Hoje o nosso problema é o crime organizado, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em várias partes do país, né? Acho que todos os grandes centros urbanos você tem esse tipo de carência. O Alexandre, vamos ver o comentário aqui do Alexandre Martins. O argumento a favor da mira laser. Entre dar um tiro fatal e um imobilizador com laser, o que os direitos humanos, o direito dos manos, né, vai preferir? Pois a mira laser, ela permite, por exemplo, se você tem um refém, você, de alguma forma, salvar a vida do refém, né? Se você tem uma movimentação de bandidos numa determinada região, você consegue, não precisa ser um tiro fatal, não precisa ser um tiro na cabeça, pode ser um tiro na perna, pode ser um tiro em outra parte do corpo que o imobilize,
né? Então, assim, a mira laser permite uma precisão no tiro, né? Nós, quando fazemos treinamento de tiro, nós não usamos mira laser, né? Não faz sentido, né? Você está treinando, na verdade, a tua perícia. Mas a mira laser é um diferencial. Você vai lá, aponta o laser. Ele tem ainda um dispositivo chamado Red Dot, em que não aparece aquele pontinho vermelho no alvo. Você tem uma telinha eletrônica em cima da arma, né? Pode ser uma arma longa ou uma arma curta, em que você consegue posicionar o seu tiro. E a pessoa que está lá, quem está lá sendo alvo, não consegue enxergar isso. E são equipamentos que os bandidos importam, cara. Eles têm essas coisas todas nos armamentos deles, né? Porque o atirador, né, CAC, né, um colecionador, um atirador desportivo, um caçador, né, o que é mais difícil no Brasil, ele compra uma arma convencional. Tu sabe quanto tempo leva e o custo que tem para um cara comprar uma arma? Pô, o cara compra uma arma, é registrada essa arma no Exército ou na Polícia Federal. Eu, por exemplo, as minhas armas eu tenho que dizer que a minha esposa, eu tive que indicar a minha esposa, caso eu morra, como a detentora daquele armamento. Ou ela vai transferir para o nome dela e ter um CR também, um certificado de registro como atiradora, ou ela vai entregar e devolver isso para o Exército ou para a Polícia Federal. Então não é fácil. Já o bandido, ele compra, o criminoso, ele vai no morro e ele aluga uma arma se ele não quiser, se ele quiser cometer um crime, né? Sem a preocupação depois de ter rastreabilidade dessa arma, né? Então, assim, o atirador desportivo, que é um ataque que a esquerda faz, né? Esse candidato aí de esquerda aí tem falado isso, vou fechar os clubes de tiro e vou abrir livrarias. Só que ele andou aí desfilando com seguranças com armamento ostensivo. A gente não é comum ver isso, sabe? Os seguranças normalmente eles estão lá com discrição, não mostram as armas. Esses seguranças que andaram com esse cara estavam lá com armas longas, com fuzis pendurados, estavam segurando a arma por cima da camisa. São coisas que não são, do ponto de vista de segurança, da técnica de quem está armado, comuns, sabe? Então tem coisa muito errada nesse país, ô Emílio. E eu repito, é um país a ser construído, reconstruído. Reconstruído. Eu anotei até essa frase sua aqui, que depois a gente vai fazer uma matéria lá no Jornal da Cidade Online para divulgar a sua pré-candidatura, porque nós estamos preocupados, sim, em divulgar os pré-candidatos conservadores por todo o Brasil. E aí eu tenho mais uma pergunta para fazer para o Ricardo Barbieri, pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Barbieri, e aí, a onda conservadora, o fato dos conservadores acordarem, isso te enche de esperança, te dá otimismo? Muito, muito otimismo. É o que eu falei lá atrás, né, no início da entrevista, que as pessoas de bem se acomodaram, né, e permitiram que o espaço fosse ocupado por pessoas do mal, né? É maniqueísmo, mas é a realidade que nós vivemos. É o bem contra o mal. Tudo que os progressistas, que a esquerda defendem, são coisas ruins. Fim da família. Então, assim, as pessoas de família, as pessoas que preservam os bons valores, as pessoas patriotas, o patriotismo, os caras ficam falando que é algo de ruim. Não é. O mundo é globalizado no ponto de vista econômico, do ponto de vista das relações todas, até culturais, mas uma nação com autonomia, uma nação organizada, né, ela é fundamental para o bem-estar do cidadão. Não vai deixar o seu povo ser explorado por ninguém de fora, né? Nós somos hoje o celeiro do mundo. O agronegócio segurou a onda do Brasil aí durante essa pandemia e durante essa crise econômica internacional, e o Brasil tem saído bem disso, porque o governo tem criado recursos e condições, fez investimentos, você vê que sobrou dinheiro, né? Basta não roubar, né? E o exemplo que o governo federal tem dado, ele é muito relevante, né? Para, inclusive, mobilizar essas pessoas, né? Olha, vamos nos candidatar, vamos participar do processo de reconstrução do Brasil, se não for como candidatos, como voluntários para ajudar a melhorar esse país. Então é importante essa onda conservadora, porque não é uma onda de direita, não. Não é uma onda de extrema direita, não. É uma onda de pessoas de bem que defendem o bem, que defendem a melhoria do país e que defendem os bons costumes, defendem tudo que... E bons costumes não entendam como preconceito com nada, cara. Eu já falei aqui que eu não tenho nenhum tipo de preconceito religioso, sexista, não tem nada disso, né? O conservadorismo, ele cada um na sua, cada um faz a escolha que quiser fazer da sua vida. Agora não vem impor as suas escolhas às outras pessoas, né? Nós temos uma moral judaico-cristã construída aí, herdada de
de séculos, né, de descobrimento do país, de colonização, e não é da noite para o dia que isso vai ser destruído, né? E nós não vamos permitir que isso seja destruído. Então, eu acredito e confio muito. Só é importante ter cuidado, né, com as pessoas que estão aí se apresentando hoje como conservadores e que, no fim das contas, são enganadores. Né? Tem que olhar bem o histórico de todo mundo, né? Para a gente não cair nos mesmos erros de 2018, porque agora é uma eleição, cada eleição vai ser cada vez mais importante decisiva do que a anterior, né? Mais decisiva. Isso. E aí, Ricardo Barbieri, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem de otimismo e também falasse das suas mídias sociais. Tá bom. Bom, eu quero, acho que conseguir transparecer isso, Emílio, para você, para a audiência, né, da sua live, né, espero que isso seja compartilhado com bastante atenção, né? Tudo o que eu digo sai do coração, é o que eu penso realmente, é no que eu acredito. Nós devemos mudar e transformar as coisas, resgatar o país, né, que depende da vontade, da união e da coragem de cada um de nós. Esse aí sou eu, né, Ricardo Barbieri, um cidadão de classe média que já foi morador de comunidade carente, que trabalhou e trabalha muito e que tem orgulho das conquistas e que não aceita de ficar de braços cruzados assistindo o seu país e seus irmãos serem escravizados por políticos e magistrados corruptos. Nós precisamos ajudar o país a crescer, trazendo propostas e trabalhando para fazer o que é preciso. Nós temos que vencer essa gente que só deseja destruir tudo. Os valores, as virtudes, a família, a economia e a nação. O Brasil, Emílio, é um país tão abençoado que ele consegue crescer à noite, enquanto os corruptos dormem, né? A gente tem a sensação hoje que os corruptos estão fazendo serão, né? Que estão extrapolando. E eu costumo dizer que eu não defendo o Bolsonaro. Bolsonaro é que me defende. Ele é a última barreira hoje entre aqueles que querem o mal do país, né, e aqueles que querem ver esse país se tornar a potência que ele já deveria ter se tornado há muitos anos. Então, muito obrigado aí pelo espaço, muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí, Ricardo Barbieri. Agora você só está esquecendo de falar suas mídias, como que as pessoas te encontram aí no Facebook, Instagram. No YouTube, né? A minha mídia é D, com T maiúsculo, né? D-T-H-E, Ricardo com R maiúsculo, Barbieri, né? Isso é no YouTube. No Facebook é Ricardo Barbieri, né? Só. E no Instagram é Ricardo Barbieri 2014, né? Tem o Twitter também, que é o Ricardo Barbieri 61, né? 61. Já tinha vários Ricardo Barbieri lá, né? Tem alguns homônimos aí da família Barbieri. Então são essas as mídias sociais. De Ricardo Barbieri no YouTube, né? Ricardo Barbieri no Facebook, Ricardo Barbieri 2014 no Instagram e Ricardo Barbieri 61 no Twitter. É isso aí. Bom, Ricardo, muito obrigado aí pela sua participação aqui no programa Pré-Candidatos Patriotas pelo Brasil, né? Desejamos sucesso aí na sua caminhada e estamos aí em breve. Amanhã nós teremos um pré-candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, o advogado Luiz Antônio Beck. É isso aí, Ricardo Barbieri. Muito obrigado e até a próxima vez. Até mais, hein?